Olá, boa noite, seja bem-vindo à entrevista nesta noite de segunda-feira. Hoje é segunda-feira, nós ainda não temos os dados atualizados do boletim da Prefeitura com relação aos dados de coronavírus, como fizemos na noite da última sexta-feira, mas a informação de ontem, nós tínhamos 19 óbitos no município do Rio Grande. Um dado muito triste, que a nossa cidade vai acumulando casos e mais casos de pessoas confirmadas com o Covid-19 e pessoas também que vão a óbito em função do Covid-19. Portanto, sempre aquela lembrança de ficar em casa, manter o isolamento social, porque ele é a melhor forma de proteção aí para você não se contagiar com o novo coronavírus, com o Covid-19. Essa é uma mensagem extremamente importante que a gente quer passar nesse início de AZ Entrevista, que nós vamos falar de política, nós vamos falar das nossas eleições 2020, porque vamos conversar com o pré-candidato a vice-prefeito do Rio Grande, juiz Luiz Carlos Sena. Ele irá concorrer, é pré-candidato para concorrer ao lado do Coronel Augusto César, na chapa do Coronel Augusto César. Eu vou convidar o juiz Sena para entrar conosco nessa conversa. Boa noite, juiz. Seja muito bem-vindo ao AZ Entrevista ao vivo aqui na cidade do Rio Grande. E eu gostaria de lhe desejar uma boa noite e começar lhe pedindo para contar para as pessoas um pouco quem é o juiz Sena, para que o senhor possa se apresentar aos telespectadores do AZ Entrevista. Quem é um pouquinho da história do juiz Sena. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite aos telespectadores do teu programa, AZ Comunicações. Prazer muito grande, fiquei muito contente com o convite, oportunidade das pessoas me conhecerem. Muita gente me conhece apenas pelo nome. Então, eu sou rio-grandino, eu tenho 65 anos, sou juiz de direito desde 1986, comecei a carreira em 82 como pretor. Antes, fui funcionário da CE por 6 anos, permaneci a maior parte da carreira em Rio Grande, por ser rio-grandino. Não aceitei promoção na época devida, por antiguidade ou por merecimento, justamente por gostar de Rio Grande, por ser a minha terra natal. Fiquei os últimos 3 anos antes da aposentadoria em Porto Alegre, trabalhei no plantão criminal e civil, e depois da aposentadoria retornei para Rio Grande. E o que lhe levou a colocar o seu nome à disposição do Coronel Augusto César, do partido, para concorrer a uma eleição neste ano de 2020? Isso é uma pergunta que tem determinados momentos que eu faço uma reflexão e eu penso que começou a partir de uma insatisfação com o continuismo. Eu sempre fui contra a reeleição. Eu acho que um dos cânceres desse país na política é a reeleição. Foi através dessas reeleições sucessivas que se formaram por todo o país essas grandes dinastias que existem hoje. E são todas dinastias que geraram muitos ganhos pessoais. Então, quando eu recebi o convite do Augusto, foi uma coisa inesperada. Eu não tinha plano algum de concorrer a qualquer cargo público eletivo. Não tive muito tempo para pensar, ele não me deu muito prazo. E depois eu refleti e eu aceitei. Porque eu me lembro que há 4 anos atrás, uma pessoa muito chegada minha, que eu apoiei até para a eleição, me comentou, e se não foi ele, foi um outro amigo, que é muito fácil criticar. A pessoa me perguntou, mas o que tu faz na política? Eu disse, nada, eu não gosto de política. Mas eu recordo que a pessoa disse assim, mas eu não fazer ou não participar, se dá espaço para os incompetentes, para as pessoas de má índole, que usam a política para o enriquecimento pessoal. Então, basicamente, esse foi um dos motivos que
que me fez aceitar o convite do Augusto. O senhor falou do continuismo e da reeleição. Esse é um problema crônico que nós temos aí, é um sistema bastante criticado, a questão da reeleição. E aí a pergunta que eu lhe faço é como o senhor está vendo o cenário hoje? Como o senhor enxerga nesse momento, nesse ano de 2020, em função de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, com a situação do Covid, com a questão das baixas na economia, nós temos empresas fechando, nós temos aumento na questão das demissões. Como é que o senhor enxerga esse cenário? E se a chapa de vocês for eleita, como pegar um município numa situação saindo de uma depressão econômica no ano de 2021? A nível nacional, o que eu observo é que, infelizmente, o ser humano não muda. Mudam as pessoas, mas aquela coisa de ganhar um dinheiro fácil, isso parece assim que está dentro da genética de determinadas pessoas, né? Você vê a compra de medicamentos, de equipamentos, tudo superfaturado. Você vê na imprensa todos os dias apreensão na casa de A, de B, de C, com grandes quantias. Então, se aproveitaram, né? Se aproveitaram da pandemia para se completar, né? Porque a partir do momento que se consegue declarar um determinado local como estado de calamidade, se dispensa a licitação. A licitação é essencial no serviço público. Você faz uma licitação, espera contratar o melhor preço e a melhor qualidade. A partir do momento que não se tem a licitação, o que acontece? Você vai negociar com quem lhe der alguma vantagem. Muitos fazem isso. Isso é lamentável, né? Então, a nível de Rio Grande, eu ouço a quantidade de recursos, de valores. Eu uso muito a palavra "se", porque hoje em dia você recebe muita informação. E muitas dessas informações, às vezes, não são verdadeiras. Então, tem que se ter um cuidado muito grande quando se começa a afirmar como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Não é? Mas partindo do princípio que, se forem verdadeiras as informações que se tem, o Rio Grande recebeu muito recurso do governo federal. E onde foram aplicados esses valores? Eu acho que qualquer pessoa, qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa de Rio Grande gostaria de saber onde é que se aplicou os valores. Eu creio que há boa vontade, não vou dizer que não há boa vontade, mas me parece que, por exemplo, em relação ao comércio, não havia necessidade de fechar os estabelecimentos comerciais desde março, como foi feito. Cautelas, máscara, tá? A máscara, o gel, a restrição do número de pessoas dentro dos estabelecimentos comerciais, eram medidas singelas, medidas simples, que permitiriam às pessoas, pelo menos, sobreviverem nos seus estabelecimentos comerciais. Diminuiria a arrecadação? Com certeza. Você tem um restaurante onde você serve 100 pratos, né? Você tem 100 frequentadores. A partir do momento que você vai limitar o número de frequentador, isso vai reduzir o ganho. Mas, pelo menos, manteria a atividade funcionando. Então, me parece que sobre essa ótica houve um equívoco muito grande, né? E chegamos ao ponto agora, inclusive, dessa bandeira preta, que foi nenhuma cidade no município do estado do Rio Grande do Sul chegou a esse ponto. E estavam com números muito maiores de pessoas contaminadas, suspeitas e coisas do gênero. Então, me parece que, sim, que houve um certo exagero. Não sei com exatidão quais os motivos reais, porque você ouve, eu quero preservar vidas. Você consegue preservar vidas tendo cautelas, mas também se perde vida por falta de alimentação, por estresse, por N
motivos, né, que o fechamento dos estabelecimentos comerciais causou na cidade. O senhor é juiz de direito, o senhor muito tempo na área civil, na área criminal, o senhor entende bastante da área de segurança pública. Como o senhor enxerga a segurança pública no município, no estado também? Nós temos melhorias, nós precisamos melhorar. Qual é a sua avaliação sobre a nossa segurança pública? Eu acho que o tema segurança pública ele é muito amplo. Sempre vai haver a necessidade de melhora. A proporcionalidade entre essa melhora e o que existe, me parece que ela está sempre vinculada à possibilidade de recursos financeiros. O que se pode investir em segurança pública? As cidades, elas cresceram muito, houve um aumento muito grande da densidade populacional, a situação econômica, na minha ótica, foi um grande motivador do aumento da criminalidade, e isso precisa ser uma política a nível nacional, né? A nível do município, você pode ter algum tipo de precaução, um melhor monitoramento por câmeras, né? Coisas que você possa proporcionar pelo menos uma sensação de segurança e inibir a conduta de uma pessoa que vá praticar determinado crime. A política nacional de segurança pública, eu acho que ela pode ser melhorada sim, mas passa por uma reforma na pena, na aplicação de penas mais eficazes. Eu creio que o ser humano... Só tem duas coisas que inibem, na minha ótica, a conduta do ser humano. É a pena e a pré-educação. Se ele tem uma boa formação, se ele tem uma boa base, se ele é de boa índole, ele não vai ser, na minha ótica, corrompido eventualmente pelo meio, pelo sistema, por onde ele mora, por onde ele vive. Agora, se ele não tiver uma boa formação familiar, uma boa base, ele é um sério candidato a enveredar pela criminalidade. E a pena, na verdade, na minha ótica, não inibe nada. Tá? Por exemplo, na política das drogas, eu me lembro, em Rio Grande, anos atrás, quando eu jurisdicionei o Juizado Especial Criminal, nós tínhamos, digo nós, a nível de Ministério Público, Defensoria, toda a estrutura de um cartório, nós tínhamos uma arrecadação, na época, em sacolas com gêneros alimentícios, a popular sacola do SERSE. E se mantinha boa parte de algumas instituições que atendiam menores à alimentação com aquelas sacolas. Essas sacolas vinham da onde? Da aplicação de pena. Uma pena ridícula. Prestação de serviço à comunidade em forma de R$200 para raio creche de luz. Ou 5, 6 sacolas com gêneros alimentícios. Mas, pelo menos, serviria para o próximo, embora não gerasse antecedente criminal, causava uma mácula lá, causava uma certa inibição. Aí, de uma hora para outra, começou as correntes descriminalizando o uso de droga. Ou como o diabo queria, né? Não deu mais nada, não se sofreu mais pena, não se aplicou mais pena para esse tipo de delito. E aconteceu que tinha inicialmente aqueles TCs, o Ministério Público começou a opinar pelo arquivamento, eu resisti por alguns momentos, encaminhei para nível de segundo grau, foram mantidos. Então, o que aconteceu? Não se aplica mais sanção para o usuário de droga. Olha ao redor aí como é que está. Aumentou, né? Por quê? Não tem sanção. Então, não inibe a conduta. É o meu pensamento. Um dos grandes debates jurídicos e do próprio sistema do judiciário brasileiro nos últimos anos foi a questão da prisão em segunda instância. Se caberia a prisão em segunda instância, se não caberia. Dentro desse tema, qual é a sua opinião
a respeito da prisão em segunda instância? Olha, e não é do caso específico do cidadão mais famoso que se beneficiou disso aí. Eu penso há muito tempo que existe recursos demais nesse país. É demais mesmo. Você sofre uma decisão em primeiro grau, recorre para o Tribunal de Justiça em segundo grau, se é confirmado, na minha ótica, se for matéria constitucional, eventualmente poderia subir para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal, só que na prática não existe isso. Né? Se você tiver um advogado bom, você começa a fazer embargos declaratórios disso, embargos de não sei o quê, embargos infringentes, e a coisa não acaba nunca. Na parte criminal, minha ótica, não teria que haver nada mais que o segundo grau. Prisão em segundo grau é um pressuposto, até porque a prescrição corre, né? Passa aí 6, 7, 8 anos, prescreveu. Cai no Supremo, dorme, né? Alguns casos são julgados, não sei quais são os critérios que são utilizados. Alguns são julgados, outros somem, desaparecem, né? E o tempo passa e depois você só escuta. Prescreveu o processo lá do... E é sempre de gente famosa, né? Isso aí é o normal. Então, a prisão em segundo grau, para mim, ela já deveria estar sendo válida há muito tempo, né? O senhor falou do Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que há uma politização hoje do Supremo Tribunal Federal? O Supremo, ele tenta legislar o nosso país? O senhor pensa isso ou o senhor vê que o STF cumpre o seu papel? Eu acho que o STF está descaracterizado há muitos anos, né? Há muitos anos, desde a nomeação do ministro Gilmar Mendes e outros que se sucederam, o número de decisões é uma invencionice em cima da outra. Para mim, aliás, eu nunca gostei de composição de tribunal superior por indicação política. Primeiro, eu passei 30 anos na primeira instância. Não cheguei a desembargador porque não quis. Porque eu teria que ter aceitado promoção há muitos anos atrás aqui em Rio Grande, eu não queria sair de Rio Grande, não aceitei promoção, então não cheguei ao segundo grau. Mas eu sei muito bem que, para chegar nos tribunais superiores, essa história de notável saber jurídico, isso tem 500 mil no país que tem, né? Dentro dos quadros da advocacia, do Ministério Público, da magistratura. Agora, se você não tiver um padrinho, você não chega de jeito nenhum. A partir do momento que você chega num tribunal escolhido por alguém, por afinidade, por parentesco, ou por simpatia, ou sei lá o quê, eu penso assim que por mais honesto que você seja, né, sempre vai ter uma desconfiança. Sempre vai ter uma desconfiança. Eu acho que a pior coisa que tem na justiça é você desconfiar do juiz que vai julgar o teu processo. No mínimo, você tem que ter um pouco de confiança que ele não é parente, que ele não é amigo, que ele não é inimigo de quem está julgando. Quer dizer, se analisar um dos casos mais famosos que eu, na minha ótica, percebi que a coisa realmente tinha perdido sentido, foi aquele desempate que deu a votação da perda dos direitos políticos da presidente Dilma. Qualquer universitário que entra no direito, qualquer mediana inteligência, quando vê um artigo do Código Penal que diz pena, isso e isso. Isso é um somatório. Você, como juiz, não pode dizer se é isso e isso. Você tem que aplicar os dois. Quando você tem isso ou isso, bom, aí você tem a faculdade de optar por um ou por outro. E o que aconteceu lá? Então, se excluiu um, a perda dos direitos políticos, se aplicou o outro. Então, ali, para mim, foi a decisão mais emblemática, né, de que tem alguma coisa errada. Tem decisões que são juridicamente incompreensíveis. Agora surgiu esse inquérito
e das fake news, que o próprio investigador é a vítima. Né? Isso, desde que eu entrei na faculdade, se aprendeu que juiz não instaura processo. Quem instaura um processo é o delegado de polícia ou o Ministério Público. Você, como vítima, você faz o encaminhamento, né? Agora, criaram essa anomalia do inquérito. Então, essas decisões, assim... Aliás, eu tenho um sonho, né? Há muitos anos. Eu acho que os tribunais superiores, eles eram para ser compostos por juízes de carreira, ou do Ministério Público, ou até o quinto para a indicação de advogados, mas, em princípio, com juízes de carreira e do Ministério Público. A indicação política sempre vai gerar, num momento futuro, eventual desconfiança do jurisdicionário. É um sonho que eu tenho. Não sei se eu vou ver isso ou não. Né? Quem é que vai ter, vamos dizer assim, coragem para alterar isso hoje, né? Vamos torcer para que consiga se mudar esse tipo de coisa. Uma das principais de muitos advogados e de muitas pessoas é a própria questão da morosidade do judiciário brasileiro. A que tu coloca isso? Há realmente essa morosidade ou o volume de trabalho é realmente muito acima do que o judiciário consegue lidar no dia a dia? Como é que o senhor enxerga essa questão da morosidade do sistema judiciário? Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que a morosidade é decorrência do grande volume. Rio Grande, quando eu trabalhei numa vara civil nos anos 90, depois eu me bandiei para o crime, mas nos anos 90, a vara que eu trabalhava em Rio Grande, a terceira vara civil, tinha 4.200, 4.100 processos. Tinha um escrivão, um escrevente. Digamos que tinha um cartório com 7, 8 servidores, em média. Isso anos 90, ou um pouquinho antes. Hoje, a gente sabe que uma vara civil tem 15 mil processos. Aí você entra numa vara civil em Rio Grande, você vê 2 servidores. Então, o que aconteceu? Houve um crescimento muito grande do volume e o Estado não teve condições, né, financeiras, o Judiciário não teve condições financeiras de repor o quadro de servidores. Então, ficou cada vez mais lento. Isso é lamentável, mas é a realidade, né? E não é porque o juiz trabalhe pouco, porque o promotor trabalhe pouco. Eu acho que os servidores do judiciário, do serviço público, são os que mais trabalham. Né? Mas é um volume invencível de processos. Você fica um ano e meio esperando, às vezes, uma decisão judicial que não sai. Não sai por quê? Porque tem centenas, né, milhares na frente. Nessa linha de que há muita coisa, e eu estava, essa semana a RBS trouxe algumas questões que é a alta demanda provocada contra prefeitos, contra decretos, contra o governador, um processo muito forte de judicialização das questões. O senhor acha que o gaúcho ele é muito questionador e ele busca muito a justiça para questões que poderiam ser resolvidas de uma outra maneira, por exemplo? Eu creio que é questionador, sim, mas é um direito das pessoas questionarem, reivindicarem os seus direitos. Hoje existem vários mediações, né, que são tentativas conciliatórias que se faz preliminarmente. Existem várias ferramentas tentando minimizar que aquilo não se transforme em mais um processo que vá lá na audiência, que vá para o juiz julgar. E muitos deles acabam nessas audiências preliminares, né? Mas o direito do cidadão ajuizar, judicializar a sua pretensão, ele tem que ser respeitado, né? Então, nos juizados especiais, a partir do momento que se abriu a possibilidade do ajuizamento dessas demandas, se criou um espaço que foi muito utilizado, né?
Aqui em Rio Grande, por exemplo, o Juizado Especial Criminal, que eu jurisdicionei por 7, 8 anos, aliás, é uma das coisas que eu me arrependo na magistratura, ter ficado 7, 8 anos no mesmo lugar, nessa vara do Juizado Especial Criminal. Então, assim, era muito comum, tinham pessoas que não passavam 2, 3 meses, ocorrência de novo, ocorrência de novo. Por quê? Eram distúrbios emocionais e que qualquer coisa, o mínimo de contrariedade, ocorrência policial, termo circunstanciado, processo criminal. Dentro desse espaço da entrevista, a gente tem usado para tentar vencer algumas ideias sobre os mais variados assuntos dos pré-candidatos. E agora eu vou procurar acelerar alguns assuntos aqui com o senhor para que a gente possa ouvir as suas ideias sobre algumas coisas, e eu começo com o desenvolvimento econômico. Nós já falamos que 2021 vai ser um ano de retomada econômica, espera-se que essa pandemia toda já terá passado e que nós estaremos entrando num cenário de recuperação econômica. Como colocar Rio Grande de novo nos trilhos do desenvolvimento? Como é que o senhor enxerga que deverá ter esse processo de retomada do desenvolvimento da nossa cidade? Eu penso que tem que se abrir um espaço, incentivar, abrir espaço, fazer algum tipo de atrativo para que as pessoas invistam em Rio Grande. Eu acho que é fundamental a geração de emprego e renda, porque para se manter um serviço público, para se manter um município, você tem que ter renda. Você não vai conseguir consertar o ginásio da Praça Saraiva lá, que foi uma coisa absurda, que deixaram ao ponto que está hoje, quando poderiam gastar num determinado momento um valor muito pequeno, não fizeram nada, deixaram, né? Então, se você não tiver recurso, você não consegue fazer quase nada. E agora, esse recurso não há mais espaço, por exemplo, para aumentar tributo. Eu vejo muito administrador, muito gestor público, a primeira coisa que você quer fazer é aumentar imposto. Aumentar o IPTU, aumentar isso, aumentar aquilo. Não, eu acho que já se tem uma carga tributária muito grande, né? Se paga em Rio Grande, por exemplo, para estacionar no centro da cidade, na Zona Azul, sobre essa ótica que foi criado para fazer a rotatividade. Muito bem. Mais um custo, dependendo do tempo que a pessoa usa, pode dizer que seja pequeno, mas depende muito do poder aquisitivo de cada um, né? Aí você vai ao centro, você paga a Zona Azul, mas você tem que pagar para a pessoa que está ali cuidando do seu carro. Quer dizer, muitos já não basta mais cuidar, é lavar o seu carro. Você não tem a menor segurança em afastar uma daquelas pessoas, porque não há ninguém do município, né, que faça um tipo de segurança, por exemplo. Então, assim, o município tem que ter arrecadação. E eu acho que a forma de se conseguir arrecadação é gerando trabalho de uma forma direta, imposto, né? CMS, e tudo que é tipo de contribuição, mas pelo menos que as pessoas tenham um emprego para poder movimentar a economia. E falando na Zona Azul, na minha ótica agora, inventaram uma vigarice espetacular, né? Eu nem usei ainda, porque como eu fiz uma cirurgia de prótese, eu estou desde março esperando a cirurgia, agora fiz a cirurgia, não posso caminhar. Fiquei sabendo que se você comprar um espaço por 1 hora, você pode usar apenas naquele box. Se você usar 30, ninguém te devolve o excedente. Quer dizer, se isso realmente, uso C, se isso realmente for assim, não tem outro nome, é um verdadeiro estelionato, né? Quer dizer, lhe obrigam a comprar um tempo maior do que você precisa, se você não usa, você não pode usar em outro local. Então, são coisas que são inexplicáveis na minha ótica, né? Mas, assim, objetivamente, eu acho que geração de emprego e renda é fundamental para fazer a cidade crescer. Se o juiz Sena chegasse ao Paço Municipal ao lado do Coronel Augusto César, qual seria a grande área de enfoque do trabalho do juiz Sena para o desenvolvimento econômico?
É uma boa pergunta. É uma pergunta que eu não saberia nesse momento, assim, com exatidão, eu lhe dizer, eu gostaria de trabalhar em determinada área, gostaria de trabalhar em outra área. Uma das coisas que me choca, que eu gostaria de dar minha colaboração, é nessa questão dessas licitações, que eu escuto, eu ouço dizer que desde o ano X, 2000 e alguma coisa, se tenta fazer uma licitação e não se consegue, não dá certo. Acaba em processo judicial. O senhor está falando do transporte coletivo. Do transporte coletivo, exatamente. Por exemplo, então, essa área de licitação, essa área de compras, né? Eu vejo assim, coisas que parece assim, que se usa muito dinheiro público em compras, em coisas desnecessárias, de grande valor. Eu não saberia lhe dizer assim com exatidão que tipo de atividade. O que eu puder colaborar, eu estou à disposição do Augusto. Quando ele quiser me colocar, eu espero poder colaborar. Aproveitar que o senhor falou da questão das licitações, vou lhe perguntar sobre a máquina pública. O senhor já trabalhou numa máquina pública, no sistema judiciário, e a pergunta que eu lhe faço é, olhando a máquina pública municipal, qual é a sua avaliação? É uma máquina pública que dá para trabalhar? É uma máquina pública grande? É uma máquina pública pequena? Qual é a avaliação que o senhor faz sobre o tamanho da máquina pública municipal? Eu penso que, pelo que eu ouço dizer, é muito grande em relação aos chamados cargos de confiança. Eu ouço dizer que existem muitos cargos de confiança. E eu penso que se tem um quadro de servidores públicos no município, concursados, competentes, essas pessoas têm que ser valorizadas. Eu não tenho por que ter 7, 8, 9 assessores onerando o erário público, se eu tenho 2 funcionários, 2 servidores de carreira que fazem isso. Isso eu sempre achei assim, um absurdo. Eu nunca gostei do uso do cargo de confiança desses tais dos CCs. Não vou dizer que não seja eventualmente necessário, em alguns casos, mas muito poucos. Eu ouço dizer que tem muita gente. Eu cito um exemplo aqui em Rio Grande, André, na época que a Caixa Econômica Estadual era ali na Silva Paz, depois passou o nosso foro criminal para esse prédio, frente a uma fruteira. Eu era correntista da Caixa Econômica Estadual e sempre cheguei cedo no fórum, eram os vizinhos, e eu via chegar no fórum um senhor magrinho, não sei, não lembro o nome dele. Ele era o primeiro que chegava naquela caixa. Eu acho que ele era o último. Ele era o segundo ou terceiro na linha no escalão da Caixa Econômica Estadual de Rio Grande. Aí no ano X, se aposentou o gerente da Caixa, que era alguém de carreira, e todos nós estávamos torcendo. Eu não lembro o nome do senhor, senão eu poderia até citar, eu gostava muito dele. E para surpresa nossa, que éramos de fora, foi nomeado um advogado de Rio Grande, que eu acho que de banco ele só sabia, talvez, o que era crédito e o que era débito. Né? Ele foi nomeado o gerente da Caixa Econômica Estadual. A gente de fora, que olhava aquilo, sentiu uma injustiça muito grande. Eu fico imaginando os colegas daquela pessoa, que estava ali há 25, 30 anos, que poderia ascender aquele cargo, né, gerente da Caixa Econômica, o ápice da carreira, funcionário antigo, e de uma hora para outra vem alguém que não entende nada de banco, mas que é amigo do político X, que indicou. Então, desde essa época, isso faz muitos anos, eu tenho muita restrição em relação aos chamados cargos de confiança. Admito que em determinadas situações eles sejam necessários, mas a minha ideia é de valorização do servidor público e não de colocação de pessoas estranhas
aos cargos, as funções que já existem dentro do serviço público. A gente sabe que muitos políticos usam os cargos de confiança e os cargos que têm à disposição dentro do executivo e do legislativo para acomodar os partidos, para criar a tal da governabilidade. Eu não gosto dessa palavra, eu tenho repetido isso nas lives que tenho feito, porque eu acho que essa palavra ela se depreciou ao longo do tempo em função do seu mau uso. A governabilidade ela é necessária, é preciso se criar um ambiente para se governar, e como fazer isso, como o senhor imagina, construir um governo e construir essa governabilidade na Câmara de Vereadores. Como tu e o Coronel Augusto César montarão esse governo para criar governabilidade e condições de governar o município, se eleitos para governar a cidade? Eu creio que não vai ser fácil. Isso a gente vê o exemplo a nível nacional, né? A nível municipal, eu acho que a população de Rio Grande é que vai realmente decidir e propiciar que a pessoa que for escolhida possa ter um apoio na Câmara. E isso se traduziria, na minha ótica, em que se prestigiasse os candidatos do partido, os candidatos a vereadores, para que se tenha o número maior possível de candidatos que, em princípio, deveriam apoiar. Né? Mas também a gente pode ter um pouquinho de credibilidade no ser humano e pode ser um pouco otimista e levar em conta que as pessoas possam votar em projetos bons, desde que, porque o sujeito é eleito vereador em Rio Grande, ele necessariamente, se ele tiver um pouquinho de personalidade e de honestidade, ele não precisa ser necessariamente contra todo projeto que venha do partido oposto. Isso seria uma utopia? Creio que não. A gente tem que levar em conta que tem muitas pessoas que são honestas, que fazem o que é certo. Agora, ao oposto, se você pega uma Câmara de Vereadores com determinadas pessoas que fazem uma oposição radical, que nada que venha do partido que não seja o dele é bom, realmente deve ficar muito difícil, né? Deve ser muito difícil de conseguir fazer alguma coisa de bom. Eu acho que hoje, ainda bem que a imprensa presta um trabalho muito grande, as pessoas ficam sabendo, né? E tem aquela questão de que, como existe a reeleição, o sujeito também, em regra, quer ser reeleito. Então, pode ser que, sob essa ótica, ele vote nos projetos pensando na comunidade e não no sentido de destruir o opositor dele. É o meu pensamento. O próximo prefeito e o próximo vice-prefeito de Rio Grande, ele tem ao menos mais 2 anos de conversa e diálogo com o governador Eduardo Leite e com o presidente Jair Bolsonaro. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre esses dois governos? O governo Eduardo Leite e o governo Jair Bolsonaro. Começo pelo governo a nível nacional. Eu penso que o presidente Bolsonaro, na época, foi a melhor opção para se mudar o que existia de ruim no país. A corrupção generalizada, as quadrilhas criminosas montadas em todas as áreas. Então, eu acho que ele foi, naquele momento, a melhor opção. Se você me perguntar se eu votei no Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, sim. Não é? Eu acho que ele é uma pessoa esforçada, tem problemas familiares, provavelmente, tenta fazer o melhor, só que a pressão é muito grande. Né? Nunca se imaginou que quem perderia uma eleição faria uma pressão tão grande no sentido de não deixar nada que seja, mesmo que seja as coisas boas, elas são desvirtuadas de tudo que é forma, né? Tem erros? Tem. É teimoso? É. Né? Hoje
se você perguntar assim, eu não imaginava a faceta do Bolsonaro com essa teimosia. Por exemplo, a máscara. Por que não quer usar máscara? Por que não dá o exemplo para as pessoas usarem a máscara? Teimosia? Sei lá. É incompreensível. Né? Eu, como brasileiro, eu torço que ele faça o melhor, que as coisas sejam feitas para que o Brasil, que o país cresça. Daqui a 2 anos, quando tiver uma nova eleição, vamos avaliar novamente quem são os candidatos e as pessoas vão ter a liberdade de votar naquele que acharem que é o melhor candidato. Agora, o que eu penso assim, que eu não consigo aceitar, por exemplo, eu votei no prefeito Alexandre no mandato dele há 8 anos atrás. Né? Hoje, pelas coisas que aconteceram a nível nacional, a nível do município, as coisas não saíram como eu gostaria que saísse para a cidade. Agora, por causa de eu não querer, eu vou começar a mandar a fazer coisas contrárias a tudo que é coisa que eventualmente possa ser feita. Tem coisas acertos. Não pode se dizer, só fez coisa errada. Não, tem coisas, tem acertos também. E nós, como cidadãos, nós temos que aceitar, como eu digo, quando o nosso partido, quando o nosso candidato perde a eleição, nós não temos que ficar boicotando, tentando fazer tudo possível para o sujeito errar. É uma coisa idiota, eu não consigo entender isso. Você vive no Brasil, você depende do país e você torce contra o seu governo, tanto a nível federal, como estadual, como municipal. É uma coisa assim, inconcebível, é fanatismo. Eu não gosto de pessoas fanáticas. Agora, então, assim, a nível estadual, eu acho que quem assumir o governo do município tem que dialogar, tem que conversar com o governo do estado, tem que ter boa relação. Né? Tem que ter boa relação. O Augusto tem livre trânsito em Brasília. Eu tenho certeza absoluta que do que depender do Augusto, de qualquer coisa do governo federal, é o candidato, sob essa ótica, perfeito. Né? Militar, conhece todos os ministros do governo Bolsonaro, né? Mas agora, assim como eu, ele também não concorda com tudo que o presidente da República faz. Né? E a nível de partido tem uma outra coisa. Eu tenho personalidade própria. Eu não aceitaria de jeito nenhum que me impusesse o Partido Democratas lá, o presidente nacional, ou não sei quem lá, mandou você colocar o fulano aqui como secretário. Não, eu não aceitaria de jeito nenhum. Eu acho, repito, que nós temos que prestigiar as pessoas de Rio Grande, os servidores públicos do município e, eventualmente, um ou outro de fora. Agora, imposição de secretário, de companheiro condenado em processo criminal que vem de outro local, porque os polos de governo eles minguaram muito do partido. Lá é Rio Grande, lá é do partido. Então coloca lá. Isso eu acho assim, inconcebível. Não admitiria de jeito nenhum no município de Rio Grande. Então, assim, resumindo, livre trânsito para o governo federal, sem dúvida nenhuma. E a nível estadual, convivência normal, harmônica. Eu posso não gostar do secretário A, do B, do C, mas a partir do momento que eu te representar uma instituição e ele representar uma outra instituição, não é a pessoa do Sena, a pessoa ou da outra pessoa que vai interferir. Você tem que fazer o melhor pela tua instituição, independentemente de quem seja, né? Uma última pergunta, antes da gente ir para as considerações finais, juiz. Como é que o senhor vê a relação porto-cidade? O Porto do Rio Grande é uma peça fundamental do nosso município, e a pergunta que eu te faço é como fazer isso interagir mais, como fazer isso auxiliar no desenvolvimento da nossa cidade. Então, como o senhor vê essa integração porto-cidade num futuro governo Augusto e Juiz Sena à frente da prefeitura?
o Porto de Rio Grande é um dos maiores portos do país, é um porto gerador de empregos, gerador de riqueza para o Estado, e tem que se tentar fazer com que cada vez ele cresça mais. Minha ótica é isso, né? Tem que se apoiar todas as iniciativas empreendedoras que tem no Porto de Rio Grande. Nós temos áreas que não são do município, pelo que me consta, são do Estado, né? Ao redor, onde podem ser colocadas novas empresas e o município, na minha ótica, no que lhe competir, da competência do município, ele tem que fazer alguns atrativos para que haja um crescimento, um investimento maior em Rio Grande. A gente ouviu agora há pouco tempo atrás que aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui na Grande Porto Alegre, uma empresa X ia fazer um investimento, ia criar não sei quantos empregos, e de uma hora para outra não houve acerto com o governo estadual e a empresa estaria indo para Santa Catarina. Eu acho isso E vou lhe interromper porque essa empresa hoje, que é o Mercado Livre, hoje anunciou a sua instalação em Santa Catarina. Então, perdemos mais uma empresa para o estado de Santa Catarina. Mesmo, né? Já perdemos a montadora anos atrás, e você hoje compara a situação econômica que está no estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, e as comparações são muito ruins para nós, né? O estado de Santa Catarina está muito melhor. O que Santa Catarina fez para que ficasse tão melhor que o Rio Grande do Sul? Porque a competição entre os estados, eu acho que ela nunca foi muito salutar, mas na verdade ela existe, né? Você é empresário, você quer montar uma empresa, se o estado de Santa Catarina lhe oferece determinadas vantagens econômicas e o outro estado não lhe oferece, você vai para onde? Você vai para o estado que lhe oferece um benefício maior. E por que o estado, por que o município não pode oferecer essas vantagens? Se deixa de ganhar determinado tributo num primeiro momento, mas se ganha no futuro, se propicia emprego para as pessoas. Eu acho que o emprego e a renda é fundamental numa coletividade. As pessoas têm que ter trabalho, têm que ter renda para ter uma boa qualidade de vida. E o Porto de Rio Grande é fundamental, né? Nesse desenvolvimento da cidade de Rio Grande. Juiciana, eu queria lhe agradecer muito a participação aqui no AZ Entrevista, por ao longo da campanha, nós estamos montando aí uma cobertura para esse processo eleitoral no ano de 2020, então eu vou ter o prazer de conversar com o senhor, espero, mais vezes ao longo dos próximos meses, para que se a gente debata e converse sobre os principais assuntos para a nossa cidade. Eu tenho dito para algumas pessoas que pensam que um mandato de prefeito ele dura 4 anos, deu e acabou. Mas eu tenho conversado principalmente com esse pessoal novo, que o próximo prefeito, ou a próxima prefeita do Rio Grande, ela vai definir situações que vão mudar a vida das pessoas pelos próximos 10, 20, 30 anos. Então, é extremamente importante que se debata, que se fale sobre os assuntos, e essa participação que estão colocando o seu nome à disposição é essencial para a nossa democracia, é essencial para debater o futuro da nossa cidade. Então, eu lhe agradeço imensamente ter aceitado esse convite e espero conversarmos outras vezes ao longo dos próximos meses. Muito obrigado, Juiciana. Eu só vou acrescentar, aproveitar abusar mais um pouquinho, que eu me esqueci de falar, que o partido do General Mourão, do PRTB, aqui em Rio Grande, o presidente é o Alexandre Goltz das Neves, é um advogado muito conceituado, gosto muito dele. Ele vai nos apoiar na administração do município. Eu já recebi essa informação do Augusto. O PRTB parece o primeiro partido que vai nos apoiar e vai ajudar na administração do Rio Grande. É o partido do vice-presidente da República, o presidente do General Mourão. Isso quer dizer que teremos mais trânsito em Brasília. Foi um prazer conhecer o senhor, agradeço a oportunidade e estou à disposição. Quando quiser conversar, é só combinarmos. Com certeza, o AZ está sempre aberto
ao senhor, ao Coronel Augusto César e a todos os pré-candidatos do nosso município. Muito obrigado, juiz Tena. Tenha uma boa noite. Obrigado, grande abraço. Tchau, boa noite. Muito obrigado a você que acompanhou essa entrevista. Não conseguiu ver tudo, quer ver novamente. Daqui a pouquinho essa entrevista estará completa no YouTube, também no Facebook você pode rever a qualquer momento e também disponível nas principais plataformas de streaming. Você vai poder acompanhar através de podcast. Então essa entrevista vai estar toda em áudio através de podcasts para você assistir. Amanhã eu converso no Instagram do Júlio Santana, operador de viagens Júlio Santana, um assunto bem leve. Ele me convidou para a gente falar um pouquinho sobre Porto Seguro, sobre as belezas do município de Porto Seguro, das praias de Porto Seguro. Então não perca no Instagram do Júlio Santana, que nós vamos conversar sobre Porto Seguro. E na quarta-feira nós vamos conversar com o secretário municipal Cláudio Dutra, falando um pouquinho sobre desenvolvimento do nosso município, a questão econômica, a questão dos empregos, a questão da renda, a questão do comércio, tudo isso nós vamos conversar na quarta-feira com o secretário municipal Cláudio Dutra. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa live, nesse AZ Entrevista, nesta fria noite de segunda-feira. Muito obrigado e até a próxima.